Hora de falar de economia com ela, com Rita Mundim. Muito boa noite, Rita, tudo bem? Boa noite, Leandro. Tudo bem? Tudo bem. Rita, o preço do diesel vai ficar 16 centavos por litro mais barato a partir desta terça-feira. Com isso, o valor às distribuidoras chega a R$ 3,27 por litro. Esse, vale lembrar, é o terceiro corte no preço do diesel este ano. O quanto o diesel mais barato ajuda o Brasil, hein, Rita? Olha, a gente, o nosso modal de transporte, a maior parte dele é o transporte rodoviário. Então, somos movidos, as mercadorias, a logística no Brasil, ela é extremamente dependente do diesel, deveria ser menos, É uma coisa que a gente deveria planejar para diminuir essa dependência do diesel, e a gente está falando de combustíveis fósseis também. Então, tem o meio ambiente aí na questão, mas vamos falar da realidade do mundo, Então, o mundo ainda é movido e muito movido a petróleo. O que tem acontecido é que essa guerra tarifária, ela provocou uma expectativa de desaceleração da economia. Então, só na semana passada, o Brent, que é a referência da Petrobras, caiu 8,3%. Só hoje, o Brent perdeu mais de $1 no dia. Então, essa queda no preço tem sido provocada por uma mudança de comportamento dos maiores produtores de petróleo. A OPEP, a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo e seus aliados, eles decidiram aumentar a produção. E eles vinham cortando essa produção desde 2022 para segurar preço. Então, de 2022 até abril, que foi a primeira decisão deles de voltarem a aumentar a produção, eles diminuíram a produção de 2.200.000 barris dia. E agora anunciaram hoje que em junho eles vão aumentar ainda mais a produção. E a Arábia Saudita já soltou um comunicado que vai aprender a conviver com o preço de petróleo mais baixo. O Goldman Sachs soltou um relatório hoje projetando o barril de petróleo para 2025 em média $60, mas ele acredita que o preço pode vir a 57,50. E no ano que vem, em 2026, o preço do barril de petróleo pode chegar a $55. Com isso, as ações da Petrobras caíram, e caíram bem no pregão de hoje. Hoje a preferencial caiu 3,5%, a ordinária caiu quase 3%, e a empresa perdeu a marca de 400 bilhões de valor de mercado. Isso não acontecia desde 2023, mas não foi assim um privilégio da Petrobras ter essa perda de valor de mercado, não. As petrolíferas, por causa dessa nova expectativa e perspectiva de comportamento para baixo do preço do barril de petróleo, elas sofreram pelo mundo afora, as petrolíferas em geral. Agora, Rita, esta semana tem decisão nova sobre a Selic, O Boletim Focus de hoje surpreendeu? Pois é, o Boletim Focus cortou pela terceira vez a projeção de inflação para o final do ano. Agora foi para 5,53 a inflação. Ele cortou também a projeção do câmbio para 5,86. E aí, a própria Selic, que vinha sendo mantida na projeção a 15% e hoje foi para 14,75%, exatamente numa semana de Copom. Essa semana é a que a gente chama da super quarta, porque nós teremos decisão de taxa de juros tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por isso que ela é chamada de super quarta. Aqui no Brasil, espera-se uma alta de 0,5 ponto. Essa alta, no início do mês de abril, era esperada em torno de 0,75. Mas com a guerra tarifária, com a desaceleração esperada da economia, com a queda do dólar em relação às principais moedas do mundo, nós estamos com o dólar hoje na faixa aí de 5,60, coisa que a gente não via em abril, ou no início de abril, e no início do ano. Então, essa mudança de perspectiva de uma economia mais desacelerada pode facilitar a vida do Banco Central em tentar trazer a inflação, porque a inflação está muito longe da meta e muito longe do teto da meta, que é 4,5%, e a meta é 3%.
Então, nós estamos com a inflação projetada a 5,50. E o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele tem sido bem conservador na fala dele e disse que o endereçamento da última reunião do Copom, dizendo que haveria um novo aumento da taxa Selic, mas não da mesma magnitude, porque os 2 aumentos anteriores foram de 1 ponto. Então, a expectativa agora, diante desse cenário de desaceleração da economia global, a expectativa é uma Selic subindo meio ponto, indo para 14,75 e ficando assim até o final do ano. E a gente vai ver o nível das incertezas, né, aonde que ele vai parar. Nacional, nas próximas semanas, a reforma do setor elétrico. No texto está a ampliação do número de famílias que vão ser beneficiadas com a isenção da conta de luz. A ideia é que 60 milhões de casas não paguem essa conta. Paralelo a isso, o Ministério do Trabalho prepara o anúncio de um programa de crédito para entregadores de aplicativos. Rita, o quanto essas medidas ajudam essa população mais pobre? Olha, tem que ver o que é mais pobre, porque são medidas tomadas em véspera de ano de eleições. E são medidas que estão sendo tomadas com uma queda muito forte na popularidade do presidente Lula. E são medidas que vão impactar, sim, as contas públicas. Então, você pega uma pessoa solteira que mora sozinha, ela atinge essa faixa aí de consumo e fica isenta do pagamento da conta, e numa conta de padeiro nós estamos falando de 6 bilhões. Então, quem acaba pagando essa conta é a população em geral. Em relação ao crédito para os entregadores de aplicativo, parece que a medida é no sentido que eles deveriam ter um crédito para trocar de motocicleta. O pior é a motivação disso. Quer dizer, você dá crédito para as pessoas da mesma forma daquele crédito consignado que foi criado agora, né? O crédito consignado privado, que eles estão chamando do crédito do Lula. Você estimula a pessoa a tomar crédito com as taxas de juros em níveis insuportáveis quase. Então, você estimula o crédito no momento em que você deveria desestimular. Então, esses motoqueiros serão, né, se a medida passar, se for aprovada, dizem que o Lula estaria conversando com o presidente do Banco do Brasil e da Caixa para criar essa linha de crédito. Então, o que a gente foi olhar lá, por que dessa medida? Porque foi feita uma pesquisa e que a maioria dos motoqueiros, né, entregadores, são apoiadores de Bolsonaro. Então, essa seria a razão de criar uma linha de crédito no momento em que a taxa de juros pode atingir aí 14,75 depois de amanhã. Você cria uma linha, estimula o crédito em um momento em que você não deveria tomar crédito para o bem da saúde financeira. Rita, para finalizar, vamos falar do governo dos Estados Unidos. Donald Trump disse que não vai demitir o presidente do Banco Central norte-americano. Mesmo assim, culpou o Fed pelos juros do país não caírem, dizendo que o presidente do banco não é seu fã. Qual a sua avaliação? É um comentário digno de Trump, né? Então, assim, eu acho que o Trump quando ele começou a atacar, eu até falei aqui, né, que lembrava muito o Lula atacando o Roberto Campos Neto. Quer dizer, você tem que fortalecer um Banco Central independente, principalmente nos Estados Unidos, onde é uma economia de mercado. Então, você não pode dar pitacos da decisão de um Banco Central independente. E o Trump queria porque queria e quer porque quer que a taxa caia, para que o estrago das incertezas que estão sendo feitas, né, esses estragos estão sendo feitos por ele, diante da guerra tarifária. E quais seriam esses estragos? Nós vimos o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos recuar 0,3%. Então, ele quer que os juros caiam para estimular a economia. Quanto menor os juros, mais forte fica a economia real. O dinheiro sai do sistema financeiro e vai produzir, vai correr risco. Então, esse é o pensamento do Trump. Só que a guerra tarifária que ele está promovendo está elevando os preços. Nós não tivemos ainda, né, o resultado disso em termos de inflação. E diante de uma inflação mais assanhada, o Banco Central tem que ser prudente. Então,
Então, a decisão do Banco Central americano não vai ser fácil, mas o mercado já praticamente precificou que se os juros dos Estados Unidos caírem, isso vai acontecer em julho e não agora. Por quê? Na sexta-feira passada saíram os números do payroll, os números do emprego nos Estados Unidos. E a geração de emprego está muito forte. Então a economia não está assim tão combalida. Então dá para esperar para não mexer nos juros em função da possibilidade de um soluço inflacionário. Então, a coisa lá não está fácil, não. Vai ser uma reunião na quarta-feira, né? Difícil para o Banco Central, dada essa pressão política, mas acredito que os membros do Banco Central tomarão a decisão de manterem a taxa de juros nos níveis atuais, entre 4,25% e 4,5%. E depois, de acordo com os reflexos dos acordos que ainda não foram firmados, aí sim, eles poderão tomar uma decisão com dados mais concretos.